Pessoal, bom dia, né? Então vou estar aqui gravando um vídeo explicando para vocês o conteúdo sobre operações com números decimais e frações de uma quantidade, o estilo reverso, quando a gente tem que descobrir a quantidade. Então, nós temos aqui o exemplo 1 e o exemplo 2, que eu vou estar passando para vocês agora. O exemplo 1, nós temos as operações com números decimais envolvendo adição, subtração e multiplicação. Em um supermercado, Marisa observou que ao colocar um repolho e uma abóbora em uma balança, o peso foi de 4,1 quilos. Ao adicionar mais uma abóbora, o peso aumentou para 6,4. Com base nessas informações, qual seria o peso de 2 repolhos e de 3 abóboras? Para eu poder descobrir o preço de 2 repolhos e de 3 abóboras, primeiro eu tenho que saber o preço de um repolho e de uma abóbora. E para isso eu tenho que trabalhar com essa informação de que um repolho e uma abóbora pesa 4,1 quilos. Tem que trabalhar com essa informação. Para que a gente possa entender melhor, eu vou fazer um desenho aqui de uma balança, dois desenhos, só para a gente entender o contexto. Esse círculo vermelho vai ser o repolho e o círculo de preto será a abóbora. De acordo com o meu enunciado, quando eu tenho na balança um repolho e uma abóbora, o meu peso é de 4,1. 4,1. Quando eu mantenho o repolho, a abóbora e eu acrescento mais uma abóbora, o meu peso aumenta para 6,4. É o que o exercício me mostra aqui. Ele aumenta para 6,4. O que eu tenho que descobrir? Quanto que aumentou aqui, ó, dessa balança para essa. Para isso, pessoal, eu vou fazer o cálculo de 6,4 menos 4,1, que é o peso com um repolho e duas abóboras subtraído pelo peso de um repolho e uma abóbora. 4 menos 1, 3. 6 menos 4, 2. A vírgula só desce. Então, aumentou 2,3 de uma balança para outra. Se eu analisar que aumentou 2,3 e em relação à balança eu acrescentei uma abóbora que foi essa, quer dizer que o peso de uma abóbora é de 2,3 quilos. Por quê? Aumentou isso e foi o que eu acrescentei, foi uma abóbora. Então eu já descobri o peso da abóbora, que é 2,3 quilos. Agora eu vou descobrir o peso do repolho. Aí eu volto para essa primeira balança, que ela tem o peso de 4,1. Se eu subtrair dela 2,3, que é o peso da abóbora, o que sobrar aqui é o peso do repolho. 1 menos 3 não dá, pega emprestado, vira 11, o 4 emprestou, vira 3. 11 menos 3, 8. 3 menos 2, 1, a vírgula só desce. Então, descobri que o peso do repolho é de 1,8 quilos. Agora, eu vou calcular o peso de 2 repolhos e de 3 abóboras para a gente descobrir a solução do problema. Então, nós temos aqui, primeiro, os 2 repolhos. Nós temos o peso do repolho, que é 1,8, então eu faço 1,8 vezes os 2 repolhos. 2 vezes 8, 16, sobe 1. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Eu tenho uma casa após a vírgula, então eu conto uma casa e coloco a vírgula. Então, 2 repolhos pesa 3,6. Agora eu vou ter o cálculo das 3 abóboras. Uma abóbora pesa 2,3 vezes as 3 abóboras. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. Eu tenho uma casa após a vírgula, então eu conto uma casa e coloco a vírgula. Então, 6,9. Agora eu vou calcular o total. O total é
o total vai ser 3,6, que é o peso de 2 repolhos, mais 6,9, que é o peso de 3 abóboras. 6 mais 9, 15, sobe 1. 1 mais 3, 4, mais 6, 10. Na adição, a vírgula fica embaixo de vírgula e ela só desce. Então, nós temos como resposta 10,5, né? Há um peso total de 10,5 quilos. Aqui nós finalizamos o exemplo 1, operações com números decimais. Agora, o exemplo 2, ele apresenta frações de quantidade no modo reverso. Em uma partida pela seleção brasileira de basquete, o Alan Marcelinho foi cestinha da partida, fazendo 2/5 dos pontos do Brasil. Sabendo que Marcelinho fez 38 pontos, qual foi a quantidade de pontos feitos pelo Brasil na partida? Então aqui, pessoal, eu tenho o problema de forma reversa da fração de quantidade. Fração de quantidade, a gente aprende a calcular a fração daquela quantidade total. Aqui eu vou descobrir qual é essa quantidade total. Então eu tenho os 2/5 relacionado com os 38 pontos que ele fez. Por que a gente vai descobrir a quantidade total? Ele fez 2/5 dos pontos, que equivale a 38. Quer dizer que o Brasil fez muito mais do que isso. E aí a gente vai descobrir essa quantidade. Quando eu tenho o problema de forma reversa, eu pego esse valor aqui e vou dividir pelo valor de cima. O resultado da divisão eu vou multiplicar pelo valor de baixo. Então, em vez de eu fazer do modo habitual, que é dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, eu faço o contrário. E aí, quando eu pego 38 e divido pelo de cima, que é 2, 38 dividido por 2 dá 19. Eu pego o resultado, que é 19, e multiplico pela parte de baixo, que é 5. E aí nós temos 19 vezes 5, 95. Então, quer dizer, pessoal, que o Brasil fez 95 pontos. O Brasil fez 95 pontos. Então, pessoal, isso aqui foi a explicação que nós fizemos na sala de aula. Como a internet ficou um pouco travando, eu resolvi fazer esse vídeo para estar ajudando vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.